Eu gostaria que vocês esforçassem o cérebro agora e tentassem se esforçar pra criar a imagem de um assassino, alguém que mata e não tá nem aí pra nada. Porque eu já trouxe vários casos parecidos aqui, e geralmente quando alguém comete um crime, quando acaba atirando a vida de outra pessoa, quando acaba fazendo alguma merda sem volta, geralmente os casos que eu trago aqui, você olha pra aparência da pessoa, você fica tipo, tá, beleza, esse cara aqui parece exatamente com o tipo de pessoa que faria uma coisa dessas. Mas hoje eu tô aqui pra mostrar um outro tipo de verme aqui, alguém que matou uma pessoa e logo depois foi pro TikTok ganhar hype em cima disso, e eu sei que quando vocês tentam imaginar uma pessoa que mata por pouco, que não tá nem aí pra nada, com certeza não é alguém parecido com essa garota aqui. E esse caso é um pouquinho antigo, de uns 3 anos atrás, mas eu tava jogando Final Fantasy XIV com uns amigos e lembrando desse caso e o quão bizarro foi, e eu decidi que eu precisava fazer um vídeo disso, porque essa história inteira é muito bizarra. É sobre o caso dessa cosplayer aqui, a Yandere Freak, ou Snow the Salt Queen, ela tinha esses dois nomes na internet, mas para esse vídeo aqui eu vou chamar ela só de Snow porque é muito mais simples. E o caso dela viralizou, principalmente em 2021, porque ela matou uma amiga dela, e não só isso, como ela era talentosa no meio de cosplay e como ela era bonitinha, as pessoas passaram muito pano pra isso, chegando ao ponto dela ficar quase um ano fazendo TikTok, inclusive alguns TikToks ironizando a situação do assassinato e a galera passando pano porque ela era meio bonitinha, por algum motivo, mesmo depois de tudo vir à tona, tinha muita gente nos comentários defendendo ela, falando que foi um acidente, que ela tem que continuar a vida e coisa do tipo, o que beleza, eu entendo que às vezes pode ser um acidente, mas vocês vão ver que a história é muito esquisita e muito bizarra. Mas antes da gente ir pro vídeo em questão, eu gostaria de falar com você que tá desempregado, que passa o dia todo assistindo vídeo, assistindo shorts, e eu queria apresentar pra vocês o Criando Editores, do meu parceiro Lopes. Parceiro esse que já trampou com vários canais grandes do YouTube, canais de 4 milhões, 2 milhões, 5 milhões. Nesse curso você vai aprender tudo sobre edição, desde coisa básica quanto coisa complexa. E modéstia à parte, eu queria deixar essa avaliação aqui das pessoas que estão usando esse curso para adquirir conhecimento. E talvez você ainda pense, porra, beleza, eu assisto vídeo, eu queria melhorar nisso, eu acho que eu posso ser um editor, mas eu nem saberia por onde começar. E fica tranquilo, porque além do curso te ensinar tudo dessa área, o Lopes também tem uma parceria com a Mafra Edições. Então você vai aprender as coisas ali e você já vai estar meio que encaminhado para esse mercado de trabalho e ter que esperar meses para receber um dinheiro ou sentir ali como é trampar com isso. Enfim, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, vocês já sabem, valeu! E antes da gente enfiar a cara nesse poço de merda, eu gostaria de dizer que grande parte das coisas que eu vou trazer aqui, eu peguei num canal de crime chamado Coffee House Crime. É um canal gringo muito bom, mas focado nessa parte de perícia e criminal das coisas. Mas enfim, vamos lá. Antes de eu falar da Snow e de todas as merdas que ela fez e como que ela chegou ao ponto de matar alguém e ficar por isso mesmo, eu acho que é melhor eu começar a história falando do outro lado, falando sobre a vítima primeiro, como elas se conheceram e aí depois chegar nas consequências disso. E a vítima da história é a Ellen, essa garota aqui da esquerda, e não tem tanta coisa assim sobre ela na internet, mas por tudo que eu vi, ela era filha de 2 cientistas, ela tinha uma vida direitinho, a infância dela foi completamente saudável e tranquila, até chegar na escola, porque o que acontece? A Ellen era filha de 2 cientistas, só que os pais dela meio que eram aqueles pais que protegiam muito a criança, sabe? Então a Ellen não tinha muita noção social ou experiências, e isso tudo piorou na escola, principalmente quando ela chegou na adolescência, porque a Ellen era aquelas crianças quietinhas que não sabiam muito se defender, e você sabe o que acontece com criança assim. Infelizmente as outras pessoas, as outras crianças percebem que a criança não vai se defender, não vai fazer nada e montam em cima dela. E o bullying com a Ellen ficou tão severo que ela chegou a desenvolver uma síndrome chamada misofonia, que é uma espécie de nervosismo, aversão, raiva a ruídos e barulhos, tá ligado? E eu não sei como era a escola de vocês, mas a minha escola, por exemplo, era muito barulhenta. Então a Ellen já tinha problema de socializar com outras crianças, desenvolveu essa síndrome e ficou pior ainda, porque ficou mais difícil ainda pra ela socializar. E lá por 2014, 2015, ela começou a ingressar muito nesse mundo de anime, que eu acredito que muita gente que esteja assistindo também já passou por essa fase meio weeaboo, de ficar completamente viciado em cultura japonesa e falar que o sonho da vida é ir pro Japão. Bom, ela ficou realmente inserida nesse mundo. Na real, acho que muita gente que tá assistindo vai se identificar, tipo, você era uma criança meio quieta, não tinha muita habilidade social, e aí começou a ficar viciado em anime e mangá, normal. E do outro lado dessa história, mas na mesma cidade, essa garota aqui, a Snow, também começava a entrar nesse mundo de anime, cosplay, só que diferente da Ellen, a Snow era extremamente sociável, ela se dava bem com todo mundo, ela era extremamente talentosa e rapidinho ficou bem conhecida nesse meio de cosplay e evento de anime. Tipo assim, ela ficou muito popular e muito rápido. Os caras queriam dar em cima dela e as mulheres queriam ser que nem ela. Ela era alguém que se dava bem em qualquer ambiente, mas ela não ficou famosa só pelos cosplay ou nesse meio de TikTok. Ela também ficou famosa
famosa por causa da comunidade desse jogo aqui, Danganronpa, que é um jogo barra anime muito ruim. Se você não conhece, que bom pra você. Eu perdi muitas horas jogando esse jogo e tem uma das piores histórias que eu já vi. O que tem a ver é que a Snow ficou extremamente obcecada com esse jogo, mas principalmente com essa vilã aqui, a Junko, que é uma vilãzinha lá do jogo. Ela é meio edgy e esquisita, e eu não acho que tenha problema nenhum você ficar obcecado ou gostar muito de personagem problemático ou vilão. Tipo assim, é normal. Eu consigo pensar em vários personagens com uma moral questionável que eu gosto pra caralho. O problema é que vocês vão ver no decorrer do vídeo é que a obsessão da Snow não era de tipo, é um personagem de uma mídia. Ela realmente queria ser meio psicopatinha e romantizava muito isso. E no meio de tudo isso, a Ellen, que era uma criança ingênua, que não tinha muito convívio social, acabou entrando nessa vida de ficar indo pra evento de anime, e em um desses eventos ela conheceu a Snow, que apesar de parecidas, era o extremo oposto dela. E nessa época, aqui em 2019, a Snow já tava com quase 2 milhões de seguidores no TikTok, 60 mil seguidores no Instagram, e ela também tinha um canalzinho no YouTube lá. E ela tava viralizando cada vez mais, porque, de novo, os cosplays dela eram bem talentosos, ela se esforçava nisso, ela era comunicativa, ela sabia quais eram as tendências, e o público dela crescia cada vez mais. E o que acontece quando alguém fica famoso na internet? Sim, vocês acertaram, a pessoa faz um monte de merda, porque no meio de toda essa fama, a Snow fez essa postagem aqui, onde era ela de cosplay, sensualizando muito na porra de um cemitério. E o vídeo foi bem controverso, porque as pessoas não aceitaram muito bem. Tipo, o argumento é que as pessoas acharam muito desrespeitoso ela na porra de um cemitério, bebendo, zoando e gravando vídeo lá com os amigos dela, e isso deu muita merda na época, porque, de novo, as pessoas não interpretaram isso muito bem, já que tinham pessoas mortas ali, e somado a essa polêmica do cemitério, ainda tinha outra polêmica dela fazer cosplays de personagens menores de idade de uma forma bem adulta, digamos assim. Ela sexualizava muito certos personagens que eram menores de idade, e a internet não interpretou isso muito bem, eu acho que com razão, sem contar que ela mesma revelou que nessa foto aqui, ela tava sem roupa por baixo do cosplay, ela tava sem calcinha, e puta que pariu, eu não sei vocês, mas eu não ia gostar do fato do ânus de alguém aleatório tá em contato com, sei lá, a lápide da minha avó. E a Snow, pra se defender dessas acusações, ela falou meio que o seguinte, que ela conversou com a rapaziada do cemitério e todos eles deixaram, porque eram umas lápides que ninguém mais vinha visitar há muito tempo, que o povo lá do cemitério achou de boa, que é um argumento muito burro. Sem contar que o pessoal do Twitter rapidinho entrou em contato com o cemitério, nessa imagem aqui, e acontece que não, o cemitério não tinha permitido nada, ela só invadiu lá. E de novo, já sendo um exemplo de influencer, ela se recusou completamente a pedir desculpas, mas ela fez esse vídeo aqui justificando, que eu vou traduzir e resumir pra vocês. O primeiro ponto dela é que o cemitério era uma espécie de parque, então era um espaço público que ela tava livre pra gravar se ela não gravasse diretamente ninguém. Pelo amor de Deus, eu acho que tem coisas na vida que não precisa estar escrito em regras pra você saber o que é senso comum ou não. O segundo ponto é ela dizendo que eles foram cuidadosos com as lápides que eles escolheram pra mostrar no vídeo, que eles ficaram longe das lápides de pessoas que tinham morrido há pouco tempo e realmente só gravaram e ficaram perto das lápides de gente que tinha morrido há muito tempo, o que é um ponto mais burro ainda, tipo, pô, sua mãe morreu esse ano, que merda, a gente tem que respeitar. Ah não, seus pais morreram há mais de 5 anos, pau no c deles então, o problema é seu. Tipo, não faz muito sentido pra mim ser respeitoso agora e passa um tempo e foda-se. Tem esse ponto aqui também que ela faz um puta malabarismo mental, mas pra resumir a história, o ponto dela é de que, tipo, tem gente que morre e deixa umas lápides muito bonitas, e ela queria mostrar essas lápides bonitas que as pessoas deixaram depois de morrer, o que puta que pariu, eu acho que nem tenho que responder uma coisa dessa. E o quinto ponto dela quase me convenceu, porque é um argumento muito bom. O ponto dela era que o vídeo era bom pra porra e que a galera só queria reclamar mesmo. E por que eu tô mostrando isso? Porque vocês precisam entender que a Snow não é alguém que aceita que às vezes a culpa das coisas é dela. A culpa era sempre dos outros, ou a intenção dela não era isso ou aquilo. Ela não ligava pras ações dela desde que ela justificasse que a intenção não foi aquilo. Ela era uma pessoa mimada que nunca acha que a culpa é dela. Outra coisa, nesse tempo ela também começou a fazer várias vaquinhas no Instagram e no TikTok dela pra ajudar alguns animais. Dinheiro esse que nenhum animal foi ajudado, então eu suponho que o dinheiro foi pra ela. Ah, e outra coisa, como ela ficou muito famosa nesse meio de cosplayer e anime, ela também começou a vender os próprios cosplay dela, onde ela tava vendendo por $300 a peruca estilizada já, e eu tô extremamente distante desse meio, de saber o preço das coisas, mas que pariu, $300 por uma peruca estilizada, eu não sei, parece um pouco caro pra mim, mas beleza, ela era talentosa e aparentemente ela estilizava as coisas muito bem, e talvez você conheça isso menos ainda do que eu, mas estilizar a peruca é tipo assim, eu não sou a pessoa certa pra explicar isso, mas estilizar a peruca é uma parada de tipo, deixar a peruca parecida com a do personagem, sabe, fazer os cortes que tem que fazer, deixar o cabelo parecido com o do personagem. O ponto é, essa garota aqui, a Star Daddy, curtiu a peruca, curtiu o cosplay e decidiu comprar, lembrando que a Snow ia estilizar tudo, ia ser algo que a Snow ia cuidar,
pegar e mandar. O ponto é que a Snow só comprou uma peruca aleatória de algum lugar e mandou. Tipo assim, ela fez uma espécie de dropship. Ela vendeu a peruca e depois mandou de outro lugar, sem ser estilizada nem porra nenhuma. E essa garota que comprou a peruca ficou muito puta na época, porque não só a peruca veio toda errada, a peruca veio em partes, cara. Em algumas perucas é normal, tipo assim, tem aquelas twin tail do lado do cabelo, aí obviamente vai vir separado. Mas não, o que eu quero dizer é que essa peruca, ela não veio nem costurada com o formato da cabeça, ela veio toda dividida, veio tudo completamente errado. E a Snow gravou um vídeo se justificando, falando que foi sem querer, que deu uns problemas na entrega, mas que ela devolvia o dinheiro se a garota queria. Ela também falou que essa garota tava ganhando muito em cima dessa polêmica da peruca. De novo, o mesmo papo de antes. Ela não assume a culpa das coisas e começa a culpar os correios, a garota, o diabo. Inclusive, isso é algo que eu não gosto de fazer e nunca fiz antes, mas puta que pariu, essa garota tem uma voz muito irritante que pra mim passa a perfeita impressão da personalidade dela. Eu vou mostrar um trecho dela falando pra vocês entenderem. She's like, no, I'm gonna keep it. And I was like, okay, well then you keep it. Resumindo, mimada e chata pra caralho. De novo, voltando pra Ellen, mesmo com a polêmica do cemitério, da peruca, das vaquinhas, a Ellen começou a se aproximar cada vez mais da Snow, chegando ao ponto de passar vários dias na casa da Snow, e a Snow, inclusive, tava tendo muito problema nessa época, porque ela passava meio que todas as noites bebendo e fumando maconha com os amigos, o que sei lá, não sou ninguém pra julgar ninguém, quando você é jovem, novo assim, você faz um monte de merda, só que essa garota é muito irresponsável. Acho que tem uma diferença entre você se divertir, fazer umas merda, mas ainda ser alguém decente, proativo ali na sociedade. Mas a Snow não, ela só ficava fazendo um monte de merda e gravando TikTok. E em 2020 teve o Covid, onde todo mundo ficou fudido, e por conta da pandemia, do Covid, do isolamento, a Ellen, que tava na casa da Snow, decidiu passar vários dias lá, até o isolamento passar. O problema é que a gente tá falando de pessoas muito distintas aqui. Como eu disse, a Ellen é uma garota ingênua, mais introspectiva, tranquila, e a Snow é o extremo oposto disso. Ela é uma pessoa meio manipuladora, cheia de habilidade social, famosinha. É tipo aquele papo manjado na internet de, um extrovertido adotando um introvertido. Só que o problema é que o extrovertido dessa história era o diabo encarnado. Em 2021 ainda tava aquela sensação estranha de, a gente tá em isolamento, a gente não tá, mas acontece que a Snow decidiu dar o foda-se pra pandemia e fazer um rolezinho com os amigos dela. E a Ellen, que tava ficando na casa dela, obviamente participou disso. E acabou acontecendo uma tragédia, porque nesse rolezinho, lá em 2021, eles começaram a assistir Gotham, aquela série lá sobre o Batman, e nesse mesmo rolê eles estavam fumando e bebendo muita vodka com Dr. Pepper. E enquanto eles estavam bebendo e brincando, a Snow teve a ideia de pegar uma pistola, descarregar ela e ficar brincando ali com os amigos, sei lá por quê. Foi exatamente essa pistola aqui, que inclusive era do ex-namorado da Snow, coisa que eu não entendi muito bem também, porque que o ex-namorado dela tinha deixado uma pistola na casa dela. Mas o ponto é, a pistola era do ex-namorado dela, ela descarregou a arma e começou a brincar ali com os amigos. Tudo isso por causa de um personagem, por causa do pinguim do Batman. Eles estavam assistindo o episódio, ela decidiu pegar a arma e ficar imitando o pinguim ali. Coisa que, sei lá, eu nem preciso explicar de por que com uma arma não se brinca. Ela começou a pegar a arma e apontar pra vários dos amigos dela, dizendo que ia matar eles, coisa que é óbvio que vocês não devem brincar com arma de fogo, mas pelo amor de Deus, mesmo que a arma esteja descarregada, mesmo que você tenha certeza, nunca aponta uma arma pra algo que você não queira matar. Enfim, ela ficou apontando a arma pra vários amigos, dizendo que ia puxar o gatilho, até que a Ellen, eu imagino que querendo entrosar ali com o pessoal, pediu pra Snow apontar a arma pra cabeça dela, dizendo que duvidava que ela fosse atirar, e bom, deu a lógica. A Snow apontou a arma pra cabeça dela, achando que a arma tava descarregada, puxou o gatilho e a cabeça da Ellen explodiu, voando sangue pra todo lado, destruindo o rolê e traumatizando todo mundo. Situação bizarra, triste, trágica, foi um acidente, mas que pariu, eu acho que existem acidentes e acidentes no mundo. Tipo assim, e esse é o acidente mais premeditado possível. Por que você vai apontar a arma pra cabeça de alguém e puxar o gatilho se você não quer que a pessoa morra? E de novo, só lembrando pra vocês, ninguém deve brincar com arma de fogo, mas mesmo assim você quiser insistir nessa imbecilidade, se lembra que não adianta tirar o pente da arma pra não ter mais munição. Pode sempre ter munição ali na câmara da pistola. Então, pelo amor de Deus, mesmo que vocês tenham certeza que uma arma não tá carregada, sempre interpretem que ela tá. A ambulância chegou umas 2 horas depois, eu acho que a galera ficou com medo de ligar, e a Ellen conseguiu sobreviver no hospital por mais 2 dias, até 19 de janeiro de 2021, onde o cérebro dela só parou de funcionar. A Ellen ia voltar pra faculdade depois de toda a situação do Covid, e a vida dela só terminou porque essa psicopata queria imitar o pinguim do Batman. Eu não preciso nem dizer que foi uma ocasião bastante triste pra todo mundo, e com toda essa tristeza no coração, a Snow foi pro TikTok se pronunciar dizendo isso aqui. E eu gostaria que isso fosse um meme, mas menos de um mês depois ela continuou postando coisa normalmente na internet. E aí vocês vão pensar, mas como assim? Ela atirou na cabeça de alguém e no outro mês já postou TikTok? Sim, porque ela pagou essa fiança aqui de $20 mil e o homicídio contou como culposo, aquele homicídio que não tem intenção de matar, quando puta que pariu, né, cara? Você aponta a arma pra alguém, puxa o gatilho e não tem intenção de matar. Eu entendo que ela achou que a arma tava desmuniciada, mas puta
que pariu. Ela postou um TikTok 3 dias depois de ter matado a Ellen, falando que ia tirar umas férias porque teve uns problemas e que ela não sabia quando ia voltar. Só que esse sumiço da Snow foi por só uma semana e meia. Enquanto a internet não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, a Snow começou a postar esse tipo de TikTok aqui. Wake up, Gromit! Come on, Gromit! We've got to hide the body! There's no cheese and crackers in prison, Gromit! Sim, ela começou a ironizar a situação de que tinha matado alguém, coisa que, sei lá, era apelativo pros personagens dela, eu acho. Ela não passou por isso como uma situação traumatizante de aprendizado. Não, ela viu isso como marketing, porque esse tipo de coisa, ter matado alguém inocente, era algo que combinava com os personagens dela. Will you help me hide a body? Bom, vocês entenderam o que tá acontecendo. Ela fez pelo menos uns 15 TikTok relacionado a corpo, a ter matado alguém, a ter escapado da polícia. A garota não mostrava remorso nenhum por ter matado a própria amiga. Não, ela fez marketing em cima disso. E o pior, cara, é que as pessoas foram descobrindo o que tava acontecendo. Tipo, começou a viralizar mais post mostrando que ela tinha matado alguém, esse tipo de coisa. Só que a galera continuou passando pano porque ela era meio bonitinha, porque ela era talentosa. E puta que pariu, que porra é essa? Mas vocês lembram que ela tinha pago uma fiança? Pois é, deu merda porque ela não cumpriu com um monte de coisa sobre a fiança. Ela tava num programa de monitoramento que ela simplesmente cagou. Ela não tinha levado os documentos pra corte. Ela não tinha... Resumindo a história, ela fez um monte de merda. Ela tava agindo como se não tivesse feito crime nenhum. Então ela teve que voltar pra corte, onde ela passou uns dias presa. E enquanto ela tava voltando pra corte, isso aqui viralizou. As pessoas descobriram o crime que ela tinha feito, a falta de remorso que ela tinha sobre tudo e como foi tão imbecil o jeito que ela matou uma pessoa. E então deu merda, porque tudo começou a viralizar no Twitter, as pessoas estavam xingando puta da vida e com razão, e a carreira dela, que tinha tudo pra ser brilhante, morreu. Que ela passou de ser uma das pessoas mais gostadas ali daquele meio pra ser uma das mais odiadas e a galera querendo a cabeça dela. E no meio de todo esse hate que as pessoas estavam jogando em cima dela, com razão, a Snow só excluiu o TikTok pra nunca mais aparecer na internet. Só que sabe o que é foda? Mesmo com toda essa galera nessa espécie de... Eu não gosto de usar esse termo, principalmente porque eu acho que as pessoas tinham razão, mas vamos dizer, nesse cancelamento assim, é que, tipo, muita gente ainda tava passando pano pra ela, cara, falando de, tipo, a situação foi traumatizante, a Snow gravar TikTok sobre isso é uma forma dela de lidar com o trauma. Puta que pariu, cara, pelo amor de Deus. Tipo, ok, eu tô depressivo, eu tô tendo uma semana merda, se eu pegar uma caminhonete e sair atropelando 30 ciclistas na rua, também vai aliviar minha raiva, mas não quer dizer que seja uma boa ideia ou seja minimamente aceitável eu fazer isso. Mas é aquilo, comunidade de internet, principalmente de anime, nessas coisas, tem muita criança e criança não sabe julgar as coisas direito. Eu acho que é a única justificativa pra tanta gente passando pano pra ela. A parte feliz dessa história é que a Snow desapareceu da internet e provavelmente nunca mais vai voltar, e a parte triste é que ela nunca foi presa por isso. A condenação dela foi 5 anos de supervisão, sem poder sair do estado, 5 anos esses que já vão acabar, e 100 horas de serviço comunitário. Ou seja, porra nenhuma por uma vida que ela matou com um acidente que podia ser facilmente evitável se ela tivesse um cérebro. Mas a história foi só essa mesma. Eu acho que esse é um dos casos mais bizarros pra mim na internet, pelo quanto as pessoas passavam pano pra ela. É só pelo fato dela ser bonitinha e talentosa nas coisas, as pessoas achavam que tava ok ela ter matado alguém e saindo de boa. Principalmente com essa personalidade dela de nunca assumir a culpa ou aceitar que o problema às vezes é ela. Mas enfim, o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até o próximo.